cruz. Ele veio, meus irmãos, e chorou por nós, para que Ele viesse enxugar as nossas lágrimas. Ele matou a morte. A morte morreu. De morte morrida ou morte matada? Não sei. Eu sei que Ele venceu o inferno, a morte, o pecado, o mundo, por nós. Então, meus irmãos, Ele se torna maldição em nosso lugar, porque maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ali estava a maior obscenidade da terra. Ali, meus irmãos, é o maior de todos os escândalos. A coisa mais feia do mundo, a maior maldade, obscenidade foi feita contra a pessoa de Jesus. Ali, na cruz, naquelas trevas, ali, meus irmãos, Jesus Cristo foi maldito, amaldiçoado, separado do Pai, por causa de nós, por causa das nossas vidas, das nossas almas. Você vê uma humanidade toda amaldiçoada, sofrendo por justa causa. De repente você vê Jesus, que estava em união, harmonia e amor com o Pai, com o Espírito Santo, deixar a glória, a presença do Pai e do Espírito Santo para vir à terra e se tornar maldito, para ser amaldiçoado na cruz. Essa, meus irmãos, a cruz é a maior prova de amor. A maior prova de amor é a cruz do Calvário. É a morte de Jesus Cristo em nosso lugar. Lucas capítulo 23, versículo 34. Na cruz, Jesus pede ao Pai perdão para os seus inimigos. Há tanta coisa, meus irmãos, tanto significado nos sofrimentos e morte de Cristo, que nós não conseguimos compreender, mas que o Espírito Santo vem nos fazer ir às profundezas dessa revelação, dos sofrimentos, da morte e ressurreição de Cristo. Lucas capítulo 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Então, meus irmãos, mesmo morrendo, Jesus ainda está intercedendo pelos pecadores. Mesmo morrendo, Ele está lutando pelas nossas almas. É que nem os guerreiros de Davi, que estavam lutando com tanta coragem, intrepidez, que as espadas começaram a grudar e penetrar na mão deles. Eles com a espada lutando, os guerreiros de Davi lutando sem parar, incansavelmente. A espada começou a fazer parte do corpo deles, adentrando nas suas mãos, colando. Assim Jesus também, meus irmãos, lutando intensamente, lutando até o fim, até a morte. Até nos últimos suspiros ele vai estar guerreando e batalhando pelas nossas almas. Na sua vida Ele salvou a muitos, mas Jesus vai salvar mais ainda na sua morte. Todos os guerreiros e heróis salvam pessoas em vida, mas Jesus é um herói diferente, porque Ele vai salvar milhares na sua morte, louvado seja Deus. Ao morrer Ele vai salvar milhões e milhões, milhares e milhares de almas, louvado seja Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus não conheceu pecado, mas o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, na cruz do Calvário, Jesus vai abraçar a humanidade. O pecado de toda a humanidade vai ser transferido para Jesus. E todo o castigo, condenação e punição de Deus sobre os pecadores, sobre o pecado, então vai ser todo direcionado a Jesus. Porque Jesus está abraçando a conta de todo mundo. A conta, a caderneta de todos os devedores vão ser transferidos para a conta de Jesus. E todo o castigo e ira de Deus vai ser então mirado, vai ser derramado sobre Jesus. Então aquele que não tinha pecado vai abraçar o pecado de todos e vai dizer: eu vou pagar a dívida de todos, eu vou pagar pelo pecado de todos, eu vou substituir a todos. Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Castigue e puna todo o pecado em mim.
Jesus na cruz do Calvário atraiu toda a ira, todo o ódio de Deus sobre ele. E em Cristo Jesus, todo pecado e pecador foi castigado pela fé. Se você não crer nesta obra, se você não acreditar nisso, se você não crer, se você não tiver fé, acreditar que os seus pecados são punidos, foram punidos em Cristo na cruz, então um dia, no juízo final, você vai pagar pelos seus pecados. Ou você transfere a sua conta para Jesus e se converte a Ele, e aí os seus pecados vão ser quitados em Jesus. Ou se você não crer nisso, no último dia, Deus vai castigar você pelos seus pecados. Mas você que é salvo, os seus pecados foram castigados já em Jesus. Você está livre, você está perdoado, você está salvo. Mas você que ainda não se arrependeu, não se converteu, você está em dívida. E um dia você será castigado e punido e condenado. A não ser que você transfira toda a sua conta para Jesus. E seja perdoado pela fé, justificado pela fé em Jesus. Louvado seja Deus. Objetivo da lição. Ao término dessa lição você poderá entender as fases dos padecimentos de Cristo, compreender que Jesus sofreu na sua vida espiritual, psicológica e física, adquirir respaldo para argumentar que os padecimentos de Jesus na cruz do Calvário tiveram como finalidade a salvação da humanidade, meditar no sofrimento de Cristo em nosso lugar, reconhecer o seu sublime amor por nós e sempre expressar gratidão a Ele, identificar vários motivos para seguir a Jesus e assim obter fé para tomar a sua cruz e segui-lo para sempre. Então o objetivo dessa lição, meus irmãos, é fazer todos nós amar mais a Jesus, ser mais grato a Ele, e encontrar motivos para segui-lo, e encontrar força para levar a nossa própria cruz, reconhecer o seu amor, e entender a finalidade desses sofrimentos que foi a salvação da alma. Jesus não sofreu na cruz para que os homens venham fazer um filme sobre Ele, para as pessoas chorar e se emocionar e se entreter. Jesus morreu na cruz com a finalidade de salvar a nossa alma. Jesus não sofreu na cruz para nós fazer um filme, Jesus de Nazaré com Mel Gibson, ou Filho de Maria, enfim, para que nós venhamos assistir, chorar, derramar lágrimas e sentir dó dele. Jesus disse para as mulheres: olha, não chore por mim não, antes chorai por vós, porque chegará o tempo que ai das grávidas, ai daquelas que se amamentam. Aleluia. Aparentemente Jesus estava sofrendo na cruz, estava sendo flagelado pelos homens. Então pelos olhos da carne, a gente teria pena e dó dele, porque ele estava sofrendo mais que todo mundo. Mas no mundo espiritual Jesus estava dizendo: ó, antes sintam pena e dó de vocês mesmos, porque vocês são pecadores, que vocês também sofrerão muito, vocês também morrerão. Não sintam pena e dó de mim, porque senão vocês não vão estar entendendo o significado dos sofrimentos da morte. Antes, é para você olhar para os sofrimentos, olhar para as feridas, olhar para o sangue derramado e se arrepender. Entender que todo aquele sofrimento, todo aquele sangue derramado, todos aqueles cortes abertos foram por causa de vocês, por causa dos vossos pecados. Então entendam que foi por causa dos seus pecados, não do meu. E então venham se arrepender e não assistir para sentir pena e dó e se emocionar e chorar. Muitas pessoas assistem um filme, choram, se emocionam. Que filme lindo, que filme maravilhoso. E eu chego à conclusão que essas pessoas não entenderam nada, não sabem nada do significado da cruz do Calvário. Ao ver aquele homem ensanguentado, desfigurado, semblante desfigurado, semblante cadavérico, cortes abertos, sangrando, espinhos entrando em seu crânio, mãos e pés furados,